Vamos falar de uma outra coisa. O certo Lula sendo, vamos dizer, né, como que ele pode ser? Incensado, vai, pela Globo News. Vamos direto pro vídeo, pelo amor de Deus. E o que a gente vê, muita nossa diplomacia perdida, emparedada, e um presidente, Júlia, que está ali numa situação extremamente delicada. Porque no primeiro momento, ele faz o gesto que o Maduro queria. Qual era o gesto que o Maduro queria? Não, vamos resolver isso internamente, tem justiça. Aí o Lula fala, não, vamos resolver pela justiça. Aí o Maduro recorre à justiça, que é uma justiça chavista, que é ligada ao Maduro. Essa justiça é completamente sem independência, como esse órgão eleitoral. Ele fala, não, aqui, o Lula fez uma comparação como se fosse o Brasil, uma democracia em pleno funcionamento. E a gente está falando de uma ditadura, que está agora endurecendo o regime. A gente já viu isso aqui no Brasil nos anos 60, anos 70. A gente tem essa triste memória, o que aconteceu no Brasil com o endurecimento da ditadura. Então, todo o movimento que o Brasil faz é para dar tempo. E o Maduro pegou essa coisa da justiça. A Lula teve que reposicionar, voltar para a questão das atas. Mas essa altura do campeonato, a ata não resolve mais a apresentação de ata. Então o Brasil tem que evoluir também do ponto de vista de pressão. Não dá para ficar, não, agora estamos esperando a ata. Não, agora estamos esperando a ata. Isso não adianta mais. Agora a Inês é morta. É preciso avançar. Até porque, e só para finalizar, Júlia, quando a gente conversa com ministros próximos do presidente Lula, eles estão desesperados. Porque eles percebem que a popularidade do Lula ela está sofrendo um abalo. Se já sofreu ano passado, quando ele avalizou e recolocou Maduro aqui no cenário da América do Sul, como um estadista, reconhecendo a democracia na Venezuela quando não existia, isso arranhou a popularidade do Lula. Agora, já tem avaliação interna que chegou ao Palácio do Planalto, isso é importante a gente colocar, que está deixando o Lula numa situação muito delicada do ponto de vista da popularidade. Essa semana, o Celso Amorim vai para a Comissão de Relações Exteriores, chamado pela oposição, e isso deve expor muito o governo. O governo está extremamente preocupado com isso. Peraí, Fabi, você prestou atenção numa coisa? Ele fala, o governo está extremamente... Não, como é que é assim? Ó, extremamente preocupado com isso. Faz esse gesto aqui. Eu acho que isso aí é um gesto supremacista branco, tá? Que merecia ter o MP investigando. Você não acha? Segundo lugar, né? A gente tá aqui o tempo todo falando que o Celso Amorim é o calcanhar de Aquiles do Lula, né? Parece que, pelo visto, a Globo News está começando a concordar com a gente, né? Agora querem pedir uma nova eleição, né? Celso Amorim acabou de falar. Quem alega que ganhou não deve ter medo de uma nova eleição. É assim que funciona quando você não apresenta as atas das eleições, então? Bom, em relação à Venezuela e à assessoria de imprensa oficial ou não oficial do Lula aí, que é a Globo News, não tem mais o que dizer. Gente, como é que você vai pedir outra eleição se uma eleição já foi dito tudo o que precisa ser dito em relação à Venezuela? Não tem malabarismo retórico, não tem apoio a Celso Amorim, eles podem se fechar, eles podem se blindar, eles podem se degladiar entre eles, que é o que está acontecendo ali na Globo News, mas a verdade é uma só. Lula é Maduro, Maduro é Lula. E Maduro tem sido, hoje, né, assim, atualmente, um carniceiro de Caracas. Eu não vou poupar palavras. Tem gente morrendo, gente presa, gente como a gente, né? Nós podemos ser eles amanhã ou hoje até, infelizmente. Então, a questão de insensibilidade desses jornalistas e ausência de verdade tem feito com que a gente tome mais ainda asco por esse jornalismo que não tem comprometimento com a verdade, não é com narrativa, é a verdade. Então, nessa que eles ficam pensando em salvar um governo que já acabou, já faliu moralmente dizendo, nós aqui nadamos de braçada, né? Porque nós sempre falamos e sempre apontamos. Então é vergonhoso ver a atitude desses jornalistas, ver a Globo News atuando e muito mais vergonhoso ver o Brasil compactuando com o eixo do mal nas questões de política pública internacional, né? Eu tenho vergonha de ser brasileira neste momento, porque nós não compactuamos com ditadura de Maduro e afins, né? Então, isso tem sido um complicador, mas creio que virá uma mudança, né? Mas antes da Venezuela, ainda nós temos que nos preocupar bastante ainda com o Brasil. Creio que, na verdade, a gente precisa ter orgulho de lutar contra esse tipo de coisa, porque nós lutamos contra a ditadura, nós lutamos contra o financiamento de uma ditadura, né? Fala, André. Eu queria chamar a atenção aqui, eu sempre gosto de prestar atenção na linguagem da mídia, né? É sempre muito esclarecedora. Nós estamos em 2024. O chavismo subiu ao poder em 99, tô certo? Flávio, que é o nosso oráculo das datas e da história.
Se eu não me engano, o Hugo Chávez ele assumiu o poder em 99. Okay? E agora, em 2024, passado algumas décadas, a Globo descobriu que a Venezuela já não tem mais instituições funcionais. Então, o Camarote descobriu que o poder judiciário na Venezuela é completamente subserviente ao regime político que está ali coordenando e controlando a nação com mãos de ferro. E por que é subserviente? Porque todos os nomeados para as cortes supremas da Venezuela foram nomeados pelo chavismo. Inclusive, parte do antigo Supremo está exilado, né? Então, parece que, de uma hora para outra, a Globo descobriu que há um estado de exceção na Venezuela, maquiado e travestido de democracia, com instituições subservientes, não independentes. Que bom que a Globo consegue enxergar isso. Então, significa que não é um problema de incapacidade de percepção, é um problema de cinismo descarado. Então, até o ano passado, ano retrasado, não tinha problema nenhum na Venezuela. E a Globo agora conseguiu descobrir que a Venezuela é um regime de exceção e pressiona, olhe, o Lula, que sempre apoiou o regime de exceção, para dizer o que é de fato, né? Aí eu me pergunto, como a popularidade do Lula pode estar impactada se qualquer ser humano normal sempre soube do relacionamento do Lula com a Venezuela? Como agora a Globo quer nos convencer que há uma pressão popular que está afetando a popularidade do Lula porque ele não reconhece que a Venezuela é um regime ditatorial, mas a Venezuela é um regime ditatorial há décadas. Como é que isso agora vai pressionar o Lula? A verdade é que vocês, subservientes aos poderes globalistas que têm o interesse de mudar o regime político da Venezuela, agora estão pressionando o Lula e vem com essa conversinha fiada de que o Lula está preocupado com a imagem pública dele. O Lula não tem nenhuma preocupação. Ele sempre disse claramente que defendia a Venezuela e vocês aí estão fingindo que não sabiam disso desde sempre.